Quem aqui jogou MapleStory, principalmente o servidor brasileiro, e não conhece o Sr. Machine? Impossível, né? Difícil achar alguém que não conhece. Então, galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês talvez uma nova série pro canal, entrevistando jogadores famosos, principalmente do BMS, né? Do MapleStory Brasil. E eu espero que vocês gostem. Perguntei bastante coisa pra ele, muitas dúvidas desde quando eu era criança e jogava MapleStory. Então, fica com o vídeo aí. E aí, mano, como é que você E o tá? homem? Tô tranquilo. Como é que tá a vida de Correria Maple aqui. Universe agora, né? Ah, cara. Isso aí, eu não joguei o beta daí. Eu Nossa, fiquei sabendo muito depois. mano. Pra quem gosta e quem queria jogar mesmo e não jogou o beta, perdeu bastante coisa, né? Mas tá bom, deu pra brincar já. Ah, eu vi seu personagem ali, tá maneiro demais, mano. Você pegou uma classe ótima ainda. Pois é, eu dei sorte que não comecei com NL, né? É Eu verdade. já vi que o pessoal falando que tava ruim. Nossa, tava muito ruim, velho. Muito ruim. Pra farm tava ruim, pra boss tava ruim. Muito ruim. Mas agora se você quiser mudar também, você tá pronto. É, pois é. Agora diz que ele fica bom, né? É, agora vai ficar bom. Bom, vou seguir a E lista o. das perguntas que eu te mandei aqui. Tá, Pode ser? pode. Cara, como que você conheceu o MapleStory? Falando do BMS, né? Ou você já conhecia o Global? Como é que foi? É, não, no caso global eu nunca cheguei a jogar, né? Antes de conhecer o BMS. Aham. E eu conheci através desses amigos meus lá, do Alone, Ah, tá, que entendi. um amigo meu já de outro jogo que jogava no Alone, ele chegou a jogar o GMS e tudo. Aham. Aí quando eu parei de jogar o outro jogo, ele me chamou pra conhecer esse, né? Aí na época eu fui lá conhecer e aí foi quando começou Foi bem no início do servidor? Não, eu lembro que quando eu comecei o Alone era level 160. Que isso, cara? É, e Caraca, tu disparou então. e meio que eles já não tava inviável upar, né? Já tava difícil Ah, sim, de é. ganhar XP. É, e a gente foi conhecendo o jogo, jogando normal, e com o Uhum. tempo não era a intenção assim de ranking nem nada. E Só aí não, foi não indo, tinha né? muito o que fazer, né? A gente continuou farmando, continuou lá upando, e foi assim que foi até o final, e nunca chegou os mapas melhores, né? Verdade, só ficou E no, em Leaf, mas você só ficou em Rimes, né? Até Rimes, né? Até isso, 200. Raims, quando chegou Lifre, eu já tava no NL já. Aí o NL Aham. sim, aí o NL upou fácil lá com o Bishop, né? Ah, verdade. Nossa, upava muito eu com o Bishop lá em cima, né? O Isso. NL é um Aí o ataque NL foi embaixo. tranquilo. E tinha nego também lá, que dava muita XP, fazia a Aham. rotinha ali, matava elas ali e depois ia pra Lifre. Mas era uma briga sinistra, né, com a Nego, né? Era. Pra pegar o Era, horário, só acho que que. eram 4 horas, né, pra ter o respawn. Só que a gente pegava bem cedo, né? Aham. E aí meio que marcava o horário. Mas tinha Da dia que hora. não dava, não. Era KS, Aham. era outras pessoas que tinham horário, mas de qualquer forma o up lá, lá em Leaf, lá, porque já tinha a Bishop pra upar junto, né? Uhum. Então, de qualquer forma, a XP vinha, né? Entendi. É, foi bem mais de boa do que com um DK. Apesar É, do DK, quando tinha hype, né, era uma classe ótima pra upar naquele mapa, né? Ainda mais se tivesse um Priest de um lado pro outro, puxando pro meio. isso. Era só assim o farm lá. Era sempre com Priest. Aham. Tinha, tinha bastante gente que pedia pra upar, né? Uhum. E ficava só no meio parado, só matando. Eu lembro que eu já fui lá, cara, Basicamente. fuçar aquele mapa e às vezes achava você lá, ou farmando, upando. Parecia muita molecada lá, né, pra ficar te vendo. Aparecia, eles chegavam, ia até na metade, morria e ficava lá morto conversando. Tava lá. Era direto isso Engraçado, aí, né? todo dia. E por que você escolheu o DK? Foi a primeira classe que você pegou e só foi ou você analisou o que era melhor pra É, a mais forte, né? então, o DK a princípio foi indicação mesmo, do amigo Aham. meu, né? Ele indicou, até
por estar precisando na guilda, né, na época. Uhum. E aí foi de DK mesmo. O DK E eu gostei sem quarta também. job é muito forte, né? Ele era forte. E mesmo com a quarta job, ele não chegou a ter o livro, né, a Berserker 30 dele. Ficou na 20. Não tinha Honey Tail. Ficou na 20 e Verdade. ali no Zakun deu maior trabalho pra poder controlar a Berserker dele ali em 5k de Caramba. HP mais ou menos. Nossa, que doideira, cara. Você virava um NL. Virava um NL sem wash. Você tinha quantos anos nessa época aí que você jogava? Então, eu tava fazendo as contas, mais ou menos. Eu acho que eu comecei mais ou menos com uns 22. E quando terminou ali, eu já tava com uns 26 já, quando Entendi. faliu de vez o jogo assim. Entendi. Quando encerrou mesmo o BMS, eu tava com uns 26 anos. Eu acho que joguei uns 4 anos e pouco. Durou muito pouco, né, o servidor. Infelizmente caiu na mão da Level Up, né, cara? Não souberam trabalhar ali. Você tá doido. Abriram as pernas, tinha muito hacker, né? Começou a estragar o servidor. Por final tinha muito hacker e falta de suporte mesmo, né? Que nem o Zakun, ele sempre foi bugado, né? A nossa guilda nunca conseguiu matar o Zakun assim. A guilda, no máximo, conseguia fazer ele em 3 ou 4 pessoas. Senão ele lagava e todo mundo caía. E isso foi durante todo o tempo. A gente, por mais que mandasse suporte, nunca consertaram o Zakun. Praticamente que nunca deu pra fazer com a guilda aquele boss ali. Caraca, que doideira. Foi mais fácil de fechar o servidor do que consertar o Zakun. Exatamente. Sempre que precisava de suporte era complicado. Uhum. Você tinha algum contato de alguém da Nexon? Meio difícil, né? Mas de GM ou até de alguém da Level Up, assim? Então, contato que eu tive, assim, com GM... Eu até tenho um vídeo lá no canal lá que eu postei lá com aquele... É o GM Souilo, o nome dele. Uhum. Ele apareceu lá no mapa e começou a puxar assunto, assim, de madrugada. Aí ele sempre aparecia pra conversar, assim. Não sei de onde que saiu. Virou seu fã, pô. Mas assim, suporte mesmo, assim, zero, nada. O que dependia deles... o que dependia deles era uma guerra pra conseguir qualquer tipo de suporte, assim. Uhum. Tipo, até pra eles deve ser difícil, né? Eles receber o feedback dos players e passar pra cima e nada acontecer, deveria ser complicado. Exatamente. Aquele tempo era mais complicado, né? Mas eles deixaram muito a desejar. E praticamente em todos os jogos você vê o pessoal reclamando, né? Quem jogou. Isso aqui eu já tinha te perguntado... Isso aqui eu já tinha te perguntado por fora, mas vou perguntar de novo. Como é que você conseguia upar tanto tempo e se sua conta era dividida? Então, nessa época aí eu trabalhava com a Lan House, né? Que eu até te falei. Uhum. Aí o meu irmão trabalhava comigo na Lan House. Aí a parte da tarde, ele ficava upando boneco enquanto eu ia descansar, né? Aí ele ficava upando boneco. Uhum. E durante os outros horários de up, né? Que a gente tinha os horários por causa do 2x, né? Sim. Aí durante os outros horários de up, aí eu cumpria. Entendi. Mas o meu irmão sempre me ajudou. Tanto que naquele vídeo lá, pegando 200, o pessoal comenta o nome dele lá, que é o Ender, né? Aham. Ele cita o nome dele lá e tal, porque ele jogava comigo na conta. Maneiro. Porque jogar esse tempo todo uma pessoa só, meu Deus do céu. Complicado. Você tinha a gente não tinha essa pretensão, né? Daí talvez demoraria mais, mas assim, ele upou muito na conta, ele jogou muito. Eu não lembro, tipo assim, quanto tempo demorou pra o top 2 pegar 200? Demorou muito? Top 2? Depois que eu peguei, você fala? Isso. Demorou. Porque eu criei o NL e eu quase que cheguei junto, né? Caramba. Tava com muita folga. Mas assim, o NL eu upei em 14 meses, né? Uhum. E o DK foi muito mais. Mas o top 2, se eu não me engano, foi a minha ex, no caso, né? Aham. A Mitsuki, Bishop, ela né? a Bishop que pegou o segundo lugar lá. E já era a época que tinha Leafrey. Já tinha livre. Acho que era quase que impossível, né? Você pegar 200 sem livre. É engraçado porque a diferença de atualizações, né? No GMS,
O Fangblade pegou, ele já tava em Skelly, né, upando. Já tinha Skelly no GMS. Já no BMS foi em Raimes mesmo e atualização sofrida não tinha. Exato. Quando chegou o Skelligon pro pessoal, eu já tinha 200, né? E aí que o pessoal animava de upar, porque era sem condições. Uhum. Provavelmente você usava aqueles cupons de 2x, você pagava 30 dias, e ele tinha sempre um horário fixo para ativar, não é? Isso. E Era você lembra quanto que você gastava por mês de 2x? Em real, assim? Então, cara, na verdade, gastar, meio que não tinha muito isso, porque eu não sei se você conhecia a mecânica da venda de cash lá. Uhum. Então, se você era um cara conhecido, que nem eu que era o top 1 e tudo mais, o pessoal oferecia muito, né, o cartãozinho de cash pelo mês, que era muito difícil para eles farmar. Uhum. Então, pra você ter ideia, quando faliu de vez o jogo assim, eu tinha mais de 2.000 de cash, tudo creditado na conta através desse pessoal que vendia pra mim. Caramba. Que trocava em mês. Tudo por mês. E tanto que a Lug me ofereceu ela não queria, ela não ia devolver o dinheiro, né? Mas ela queria que eu jogasse outro jogo dela e ela me dava em crédito lá esse valor. Aí eu abandonei. Tu vai outro jogo confiar? seu, não. Tu vai confiar na empresa que faliu o teu joguinho favorito pra jogar outro? Não. E eu não queria jogar outro jogo dela, né? Então eu falei, não. Então eu perdi. Deixa quieto. Mas eu tinha muito cash, entendeu? Aham. Eu só gastei bem nesse jogo foi na criação do NL. Uhum. Na criação do NL, aquele monte de AP reset lá custou um dinheiro. Nossa, imagino. E aí, tipo assim, eu não mexi no machine, entendeu? Entendi. Na foi questão uma do outra NL você história. gastava muito cash, né? Pra usar AP, pra 2x também. E muito mesmo pros itens de int, né? Que usava. Isso. Os itens de int a gente pegou um pouco da própria Bishop lá, a sauna lá, algumas coisas. E juntou o melhor que tinha, né? Aí upava com o máximo de int possível. Entendi. E você chegou, tipo assim, qual level mais ou menos que você chegou e falou, não, tá bom de int, aí você tirava todo o int e botava tudo em luck, ou você ficou até o final com um monte de ponto em int também? Então, se não me falha a memória, foi mais ou menos 160. Caramba, até level 160 com int. Se eu não me engano, no vídeo lá, a hora que ele mostra lá 18k de HP, foi quando eu parei. Foi quando eu joguei tudo pra HP, entendeu? Entendi. Então, se eu não me engano, foi por volta desse level ali. Eu não lembro exatamente. Mas foi grande parte, assim, foi upado ali sem dano nenhum no boneco. Sofrimento, né? Clássico que é pra dar dano, tinha que upar sem dano pra poder ter HP. Ali foi sofrido. Tá, aqui você falou que você já dividia com seu irmão, beleza. Mas em algum momento você já chegou a usar algum bot, alguma coisa pra te ajudar a upar? Não, pra upar nem tinha como, né? Porque naquele jogo ali, aonde você tava, tinha alguém pra conversar, o próprio Priest na PT não parava de falar, então ali... E assim, eu sinceramente... Brother, né? Eu sinceramente, bot mesmo ali naquele jogo, se teve assim, era alguma coisa muito fraquinho, assim, porque senão, até porque ia ter uma briga pra upar, né? E ali mesmo, o pessoal que upava em Raims ali, a maioria era no braço mesmo ali. Porque nascia aquele Crow lá, nascia aquele mini boss lá que infernizava o povo. E tipo, se você não controlasse bem, você gastava a pote muito rápido, né? Se ficar de bot, as poções vão tudo embora. Os priestzinhos lá, a gente, como dropava muita pote, a gente ajudava eles, porque gastavam, principalmente eles gastavam muita pote. Porque aquelas bichas davam muito dano, aquelas bruxinhas lá. Eu jogava de priest lá, nossa, era um sofrimento. Tinha vezes que ainda tentava upar sem fadinha, você tancava um hit, né? Mas se a internet lagasse o mínimo que fosse, já era. Quando ia um priestzinho level baixinho, o cara Dava começava pena. bem, dali a pouco morria. Então, tem alguma print, algum vídeo que você não tenha postado, ou que ninguém tenha visto ainda, que você tenha guardado ainda, alguma coisa assim?
Então, não tenho nada. Nada, né? Só Eu do tinha canal. muita coisa. Eu tinha muita coisa, muita coisa. Aí, nessa mudança que eu mudei de cidade também, né? Eu Uhum. mudei pra capital. Não sei se pra quem não sabe, eu sou de Rondônia. Eu tô aqui Rondônia. bem longe do Brasil. Aí, nessa mudança aí, eu acabei perdendo o HD, né? Que era do tempo da Lan House e tudo. Eu vendi a Lan House, mas Entendi. o servidor lá eu tirei os arquivos, né? E nisso eu Aham. perdi o HD. Mas eu É tinha uma muita pena, né? coisa, muita coisa. Pô, eu tinha É também uma bastante pena. coisa e eu postava no Orkut pra não perder. Aí naquela época Então, vai desativar o Orkut, você pode salvar, eu não salvei, cara, eu perdi tudo. exatamente. O meu Orkut é o que tinha. E eu Aham, acabei que perdi junto com o Orkut também muita coisa que não tem no YouTube. Principalmente uma foto, pena. print, né? Aham. Mas se a galera quiser ver, porque tem gente que não sabe também, né? Tem um canal dele aí, galera, no YouTube. Tem uns vídeos antigos dele pegando 200, da trajetória dele com o NL, né? Do 0 ao 200, maneiro pra caramba. Vou até deixar na descrição aí pra quem quiser ver. Você mora na capital, né, que você falou. Isso, eu moro na capital de Rondônia. Aí antes é o que? Interior que você morava? Eu morava no interior. Eu tô no interior até hoje. Mas é Não, e foi bom, né? mais Eu ou menos gosto. nessa época que eu mudei pra cá. Em 2012 eu mudei pra, pra aqui, pra capital. Ah, então é um tempão já, então. Já. Foi mais ou Maneiro. menos quando o Maple faliu o Maple, eu fechei a Lan House, vendi a Lan House e mudei pra cá. É, chegou uma hora que as lan houses começaram a ficar mais fraco, né? O pessoal começou a ter PC em Muito. casa. Isso, e aí, tipo, tinha duas lan houses na cidade, aí quando facilitou esse tipo de coisa, aí Aham. já tinha, tipo, 10, 12 lan houses, aí tinha gente Caraca. fazendo a hora R$ 1, entendeu? Nossa. Aí sucateou a lan Aí house. sucateou, eu já tinha, eu era consciente, falei, quando der uma pioradinha eu tô fechando, tô parando. Uhum. Ah, isso aqui provavelmente bastante. Quais jogadores do ranking ou famosos do servidor BR você conhecia? Do ranking eu conhecia todo mundo. Aham. Eu não lembro direito o Aí, ranking, né? Eu sei que tinha um Coldman, tinha você, as suas namoradas você Casey falou. Cross, Isso. isso. O NL que era meu, né, acho que era quinto. Aham. A Kiara, a A Isa, Kiara, isso. que até esses dias eu vi ela conversando no chat ali. Então ela Ah, que tá legal. viva. O Diego, que era o Joel, que eu falo com ele até hoje. Uhum. O Casey Cross, né, que por um tempo nós brigamos pelo ranking, né? Que Foi. era o Diego. Era gente boa, mas esse aí eu não tenho contato desde então. O Cold teve ainda, acho que mais um ou 2 anos eu até cheguei a jogar um privatezinho ali antes de eu Uhum. parar de vez com o Maple. Aí eu encontrei o Cold e tal. Uhum. E que eu sempre tive amizade com ele, né? Sim. Aí também nunca mais tive contato. É uma pena. Eu lembro que ele postava uns vídeos no Facebook dele, dos privates que ele jogava. Depois que fechou o Maple. Pois é, eu cheguei a jogar com ele ainda, algum servidorzinho. E aí acho que depois eu parei de vez com o Maple, daí nunca mais tive nenhum contato com o Code. Acontece, né? A galera vai se distanciando, cada um vai seguindo sua vida. E é isso. Aí É. esse pessoal que era da galera do Alone lá, que eu até hoje tenho contato ainda. E o Diego, que era o Joel, e só. Dessa época aí. Até a Rank 2 lá, que é a minha ex, nunca mais tive É, contato nenhum. entendi. A outra pergunta era até isso. Quais você mantinha contato ainda? Isso. Tá, agora sobre o Maple Universe. Como é que você conheceu e o que te fez voltar a jogar? Você já estava por dentro dessa parada de NFT, jogos Web3? Como é que foi? Então, jogos Web3 eu tava meio que conhecendo assim já, né? Como que funcionava. Eu tomei um scan já num outro joguinho que um amigo meu chamou eu pra jogar. E, e aí quando eu entrei o jogo afundou, foi, Ah, foi, também foi já só passei por prejuízo. isso. Aí, aí o Maple foi numa live. Eu tava vendo uma live.
E aí eu falei, Maple Story, né, e tal, mas eu não fazia ideia que era NFT, né? Aham. Mas como esse pessoal lá são pessoas do NFT, aí eu falei, não é possível. Aí foi quando eu cheguei lá e vi que isso aí já foi depois que lançou, né? Depois do beta. Ah, Já tá. era de maio pra junho ali e tal. Aham. Aí eu vi, aí comecei a perguntar como é que era. E aí já criei a conta pra ver como é que era, né? Falei com esse amigo meu, que era o antigo Alone e tal. Uhum. E um outro amigo também que jogou o Maple bem no finalzinho. Que jogou também com a gente. Aí entrei e comecei a jogar o Universe. E aí já Entendi. era meio tarde, né? Pra quem não fez o beta nem nada, mas deu pra brincar bastante aí. Tamo aí. É, antes tarde do que nunca, né? Eu acho que sim, isso aqui vai durar muito, cara. Acho que vai ser um projeto que eles vão manter por muito tempo. Eles não vão abrir mão disso aqui, não. Pois é. Essa é a esperança, né? Agora que o boneco tá praticamente prontinho, né? Tomara, né? Tem que torcer. Vamos torcer pra durar aí pelo menos mais um ano, né? É. Tá, agora saindo do NFT, sobre o Classic. Você, qual foi sua reação quando você viu que eles anunciaram o servidor Maple Classic? Quais suas esperanças para esse servidor? E você vai jogar, né? Então, quando eu vi, eu acho que foi até um vídeo seu que eu vi na época, quando a primeira vez que eu ouvi falar, né, nesse servidor. Aham. Aí, de cara você já pensa, pô, se sair mesmo a versão antiga, né, que era bem mais divertido, tinha muito mais coisa pra fazer, não Uhum. tinha essa mecânica faz ali a diária e pronto, né, todo dia faz aquilo ali e Nossa, eu tal. acho isso insuportável, né? Te É prender num jogo meio que você insuportável. fica forçado a fazer as paradas. Exato, eu acho que foi um dos motivos de eu não ter continuado no GMS nem nada, foi meio que isso aí. Uhum. Mas aí eu fiquei animado, tipo, pelo menos brigar por ranking provavelmente não, né? Mas pelo menos jogar, conhecer o jogo, tentar entrar numa guildzinha da hora lá, com certeza. Quando começar, com certeza eu vou jogar sim. É, então é isso, também vou. Vai ter. A galera vai criar muita coisa, né? Tinha até um rapaz falando comigo que eles vão criar um site de guia, de muita coisa do Classic. Você vai poder colocar seus equipamentos, já postaram até as skills modificadas que vai ter lá. Que vai ser BR o site, né? Então acho que vai ter muito conteúdo aí pra galera Caramba, pois começar. Pra é, quem não conhece o jogo vai conhecer. Até porque o Universe, muita gente tá jogando aqui nem sabia do Maple Story, né? E tá, todo mundo já tá fera já. O Classic é mais fácil ainda. Mais simples. exatamente. E com mais conteúdo, né? Pelo menos mais coisa pra fazer. É. Já vi muito streamer também que vai jogar, que vai fazer live e tudo, né? Uhum. Vai ser da hora. Ah, vai ser maneiro. Espero que seja, né? Eu esperava que viesse aqui dentro do Universe. Porque hoje em dia jogar o jogo Web 2 eu fico meio que desanimado. Então. Tem esse fator também, É. né? Esse fator de ser Web 2 é complicado. Mas tomara que. É bom que também acaba não sendo tão pay to win, né? Aqui a galera vai caixa a rodo, já compra tudo pronto e só vai. Na Web 2 já é mais complicado, né? Apesar de ter RMT, né? O problema do RMT é que aí te obriga a jogar 24 horas, né? Pra você ter um É, progresso ali, né? isso. É outra parada. Totalmente diferente. É, o CLT complicado ali. Se der Mas, retorno. vamos ver. Bom, é isso aí. Eu separei essas perguntas. Tinha até mandado pra você antes, né? Pra você já ir pensando, ver se você não queria responder alguma coisa. Mas é Eu isso. vi meio por cima ali pra na hora ter mais. Tá de boa. Ó, valeu, cara, por ter topado aí. Conversar. Passar algumas informações aí pra galera, pra quem não te conhecia. Eu mesmo não te conhecia, só no YouTube. Já cheguei a comentar uns vídeos seu lá. Porque eu queria usar uns vídeos do seu canal, né? Mas aí agora aconteceu até Então, melhor. Fazer um vídeo eu não sei se chegou exclusivo pra. a receber minha resposta lá,
Não, eu vi os sim, comentários. só que aí acabou entrando na época do Universe, aí eu fui deixando pra depois esse vídeo e acabei não fazendo. Ah, entendi. Foi só na divulgação do Universe e quase que nunca mais parei. Bom, galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais, o cara é muito gente boa. E deixa nos comentários aí o que você achou, compartilha com a galera, deixem sugestões para os próximos vídeos. Se vocês querem mais vídeos nesse estilo, entrevistando a galera, aí eu corro atrás da galera da antiga para poder trazer pro vídeo. E é isso aí, valeu e até a próxima.